da savana africana. Leão, elefante, leopardo, rinoceronte. Hoje o tema que eu escolhi para falar é de Vamos lá, então. eu sou o Matheus, sou R2 Quando a gente tá do Centro de falando Emergência. Muito boa tarde a todos, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, R2 aqui da escola, e esse ano eu resolvi fazer meu Planning Six sobre um tema que eu venho estudado bastante recentemente, que é sobre como a gente pode tentar pensar um pouco fora da caixa para tentar dar um melhor atendimento para os nossos pacientes vítimas de PCR, especialmente aqueles em atividade elétrica sem pulso. No final das contas, tudo é sobre como a gente pode tentar dar um melhor prognóstico para esses pacientes. Eu resolvi dividir essa aula em 3 etapas. Primeiro, eu quero tirar um pouco da cabeça de vocês essa questão de que se você não sente pulso central do paciente, necessariamente ele está em PCE. Depois, eu vou te ensinar algumas ferramentas que você pode utilizar para corroborar ou afastar o diagnóstico de uma ESP. E por último, eu vou te ensinar um algoritmo baseado em evidências, simplificado, que não leva em consideração aquela bobagem de 5Hs e 5Ts, para você, quando você diagnostica uma ESP verdadeira, você poder atender esse paciente de melhor maneira. Mas a melhor parte dessa aula, pessoal, é que por apenas 12 parcelas de R$ 99,99 vocês vão ganhar um certificado de que vocês participaram da primeira edição. Brincadeiras à parte. Eu quero começar a primeira parte da nossa aula parafraseando um emergencista que eu gosto bastante, que é o Scott Minor. Segundo ele, os humanos são seres confiavelmente inconfiáveis na arte de detectar pulsos com seus dedos. Quando a gente olha alguns dados estatísticos retrógrados, a gente percebe que cerca de 40% dos pacientes, dos médicos emergencistas falharam na tarefa de diagnosticar corretamente uma ausência de pulso em até 5 segundos. Quando a gente extrapola esse dado para profissionais da área de saúde como um todo, a gente baixa para 9%. O que então acontece quando eu não checo o pulso, quando eu não sinto o pulso de um paciente e ele não está em PCE? A gente está diante de um fenômeno descrito como pseudo-AESP, possivelmente, que é um fenômeno descrito inicialmente em 1992, consiste num profundo estado de choque e diferencia-se da ESP verdadeira por ter um gradiente pressório que promove curva de gradiente, capnografia e saturimetria. Aqui eu já estou começando a entrar na segunda parte da aula. Se o seu paciente, então, tem uma curva de PAI adequada, porventura tem uma curva de capnografia adequada, uma saturação adequada e atividade contrátil no POCUS, muito provavelmente o seu paciente não está em PCE. Beleza, agora que você já sabe o que significa e sabe mais ou menos como identificar, talvez você tenha se perguntado, assim como eu, qual é a aplicabilidade de saber tudo isso. E aqui está a resposta. A adrenalina é uma droga nesse contexto que é potencialmente deletéria por conta de seus efeitos beta-adrenérgicos, de potencializar discitimias e aumentar o consumo do miocárdio. Lembrar que, como toda adrenalina no contexto de PCE, como anteriormente citado, é uma droga que tem uma evidência bastante controversa nesse contexto, que é potencializada no contexto de pseudo-AESP. Agora, então, que a gente já identificou o que é e sabe mais ou menos como identificar, eu gostaria de ir para a terceira parte da nossa aula, que é como a gente pode manejar uma ESP verdadeira. Mas antes, também um disclaimer, pessoal, como vocês, talvez algum de vocês lembrem de uma belíssima aula que foi a aula que foi no ano passado, a PCR traumática é completamente diferente da PCR clínica, por assim dizer. Então, tudo que eu estou falando aqui não leva em consideração o caso de PCR traumática. Beleza, diagnostiquei uma ESP verdadeira agora. Aqui é a ESP que não tem curva de PAI, não tem saturação, não tem capnografia, não tem nada. Duas coisas agora. Agora, POCUS é seu melhor amigo e você vai olhar com carinho para o QRS do seu paciente. Pacientes com ESP verdadeira e QRS estreito tendem a ter um problema mecânico, enquanto pacientes com AESP verdadeira e QRS largo tendem a ter um problema metabólico. Paciente com QRS estreito, então, você vai avaliar com o auxílio do POCUS o ventrículo direito do seu paciente. E lembrar, sem precisar decorar nada, o que pode causar o colapso dele. Tamponamento cardíaco, principalmente, e pneumo hipertensivo. Se não existe nenhuma dessas duas opções, PET passa a ser a sua primeira hipótese diagnóstica. Nos casos do paciente de um QRS largo, o manejo é um pouco mais simplificado. A gente vai pensar principalmente em casos metabólicos, como anteriormente citado também. Você vai tentar identificar na história algum potencial sinal de hipercalemia, alguma acidose, algum tipo de intoxicação. Exemplificando aqui, de forma fluxograma, como a gente gosta, uma AESP, você vai ver o QRS do seu paciente, se é estreito, se é largo. Se é estreito, você vai ver se tem um colapso de ventrículo direito e tratar de acordo com os achados que você vai achar. Tamponamento cardíaco, a gente vai pensar em tentar destamponar. Pneumo hipertensivo, pensar em drenar. TEP, pensar em trombolizar. Nos pacientes com QRS largo, a gente vai avaliar se tem alguma história, algum fator na história que identifique hipercalemia ou acidose e tratar de acordo com o que a gente quer identificar. Uma ressalva importante desse algoritmo, como vocês talvez tenham percebido, ele não inclui uma causa importantíssima de PCR, que é o infarto agudo do miocárdio, que aparentemente não tem exatamente uma predileção por causar PCR em ritmo de
que é restrito ou laico. Eu usei como referência esse sumário de Ian Case sensacional, para quem quiser usar, escrito pelo próprio Scott Wenger. Recomendo todo mundo que queira se aprofundar um pouco no tema e estudar sobre ele. Muito obrigado a todos. Antes de terminar, eu só gostaria de agradecer principalmente ao fato de que essa pessoa não está participando do Quem sabe a gente tem chance de ganhar. Era isso, obrigado.